vê que lá em cima o São Paulo é o líder absoluto com 56 pontos, o Atlético Mineiro tem 49 pontos e o Flamengo tem 49 pontos. São os 3 times que vão disputar o título brasileiro ou tem mais gente aí, Pet? Eu acho que são 3 times. Acho que são 3 times ainda, com um grande passo na frente do São Paulo. Dificilmente um outro vai entrar brigando. Pode ser que Grêmio ainda, porque está numa boa fase, se conseguir ganhar esse jogo contra o Flamengo, que não vai ser nada fácil, aí pode ser que entre um pouco nessa briga ainda. Não tem outra competição. Palmeiras tendo Libertadores e Santos tendo Libertadores, não vejo que eles possam ir para frente. Agora, Internacional para mim é uma incógnita, né? Melhorou bastante os últimos 5 jogos, está fazendo agora jogar aquilo que pode jogar, né? E acho que cresceu muito com o Abel Braga. Agora, se vai ter capacidade e força de chegar e de ameaçar, para mim ainda é um incógnito. Agora, o Rafa, é bom que se diga que o Flamengo tem um jogo a menos, né? Mas o Flamengo só pega o São Paulo na última rodada. Só pega o São Paulo, ele pode tirar pontos do São Paulo na última rodada. Olha os jogos que restam. Vamos mostrar os jogos que restam. Primeiro do São Paulo. São Paulo, líder do campeonato. Absoluto líder do campeonato. Pega quarta-feira o Bragantino. Depois pega o Santos no Morumbi. O Bragantino fora, o Santos em casa. O Atlético Paranaense fora, o Internacional em casa. O Coritiba em casa, o Atlético Goianiense fora. O Palmeiras em casa, o Ceará em casa, o Grêmio fora, o Botafogo fora e termina contra o Flamengo em casa. Na sequência, o Atlético, o Galo. Vamos ver o Galo. Santos em casa, Bragantino fora, Atlético Goianiense em casa, Grêmio fora, Vasco fora, Fortaleza em casa, Goiás fora, Fluminense fora, Bahia em casa, Sport fora, Palmeiras em casa. O Flamengo tem o Fluminense quarta-feira, clássico contra o Fluminense no Maracanã. Depois tem o Ceará em casa. O Goiás fora, Palmeiras em casa, Atlético Paranaense fora, Grêmio fora, Sport fora, Vasco em casa, Bragantino fora, Corinthians em casa, Internacional em casa, São Paulo fora. Quem tem o caminho mais tranquilo, Rafael Rezende? Não viu? Rafael não viu? Ou tá pensativo? Não ouvi, perdão. Agora eu tô ouvindo de novo. Beleza. Não, porque a pergunta foi difícil mesmo. A pergunta era para dar um respiro. Quem tem o caminho mais tranquilo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, Rafa? Eu acho que o Galo não tem confronto local, né? O único time de Minas dentro da temporada 2020. E acho que enfrenta menos equipes dessa parte de cima. Por mais que a gente sempre tenha que fazer essa relativização que o Pet fez, que é citar os casos do Grêmio, do Palmeiras, do próprio Santos, né? Mas acho que o Galo tem um número maior de equipes mais acessíveis para se afirmar. E como é um time que muda muito pouco, muda a questão do aproveitamento, mas muda pouco a forma de atuar, jogando em casa ou fora, enfim. Então eu acho que é a equipe com a sequência mais acessível. Não estou dizendo que é fácil, né? Mas me parece ser o time para atacar uma pontuação alta nas rodadas finais. Sendo que hoje a gente já está falando de 7 pontos de desvantagem, né? É uma desvantagem considerável. Pode ser 7 porque se igualar a pontuação vai ter um número de vitórias maior do que o São Paulo. Então pode igualar em pontuação para ficar na frente. Mas ainda assim, descontar 7 pontos nas rodadas que restam é para um aproveitamento altíssimo por parte da equipe do Atlético Mineiro. Vamos ver se a equipe vai ser capaz, né? Porque tem oscilado bastante dentro do segundo turno e eu apostava no Galo como principal favorito, inclusive, no Brasileirão, exatamente por, desde muito cedo, desde o princípio do Brasileiro, estar focado em apenas uma competição.
mas não foi suficiente. É um ano muito particular, né? E aí passou por surto, por, enfim, inconstância interna, até porque o surto teve polêmica de ter sido gerado numa festa da comissão técnica, enfim, uma série de questões nesse sentido. O grupo montado também com a temporada em andamento, troca no comando, o trabalho do São Paulo, a gente sabe que é de exceção na nossa realidade, mas é extremamente recente, não é um trabalho de temporada inteira, então ainda é uma equipe que tem as suas falhas, tem as suas brechas, os adversários aproveitam muito bem, a gente está vendo o que foi os 3-0 do São Paulo, por exemplo, no grande jogo do São Paulo dentro desse Brasileirão, mas acho que o Galo tem um caminho mais acessível, se vai comprovar isso dentro de campo para encurtar essa distância, é o que a gente vai acompanhar agora a partir já do dia 6, né? Até porque não pega mais o São Paulo, né? Já enfrentou o São Paulo 2 vezes no Campeonato Brasileiro, não tem mais como tirar pontos do São Paulo no confronto direto. Ô Pet, e você acha que a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil pode interferir de alguma maneira no Campeonato Brasileiro? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, sempre toda coisa são relacionadas, ou correlacionadas. Então, acho que pode ter influência, sim. Por isso estou dizendo, incógnita ainda para mim internacional. Agora, nessa pergunta que tu fez para o Rafa, eu acho que São Paulo tem um calendário mais favorável, porque tem, sim, confrontos, mas joga em casa, acontecem esses confrontos difíceis. Enquanto o Flamengo vai ter que encarar Grêmio fora e São Paulo na última rodada fora, 2 clássicos regionais, né, contra Fluminense e Vasco, que nunca é fácil. Agora, tem aquela coisa velha, né, quem quer ser campeão tem que ganhar todos os jogos. Então, pode ser que ainda temos que ver o que vai acontecer. E outra coisa, né, a gente não sabe como vai se definir o Z4, que São Paulo na penúltima rodada, antes de uma suposta decisão, se o Flamengo chegar na última rodada contra São Paulo com possibilidade, joga contra Botafogo fora de casa, que vai ser muito difícil de a gente saber o que até aquele momento o Botafogo vai fazer. Vai ter ainda a chance de permanecer ou vai dar adeus ao campeonato? E Botafogo é um time que, gente, totalmente imprevisível. É um grande time que está numa situação péssima, mas ainda tem chance de se recuperar. Eu acho que o São Paulo é quase campeão. Tenho dito isso aqui. Quase campeão. Acho que ele está muito sólido nesse momento, está muito ajustado. Principalmente no campeonato de pontos corridos, né? Principalmente no campeonato de pontos corridos. E a vantagem que abriu, né, Pet? Há um mês atrás eu falei que o primeiro candidato e grande favorito é São Paulo. E aí até agora só está confirmando isso. Há um mês atrás eu falei isso. E está confirmando isso. Agora, vimos aí um jogo no Copa do Brasil que quando chega a decisão, confronto direto, não é tão fácil, né? Mas Campeonato Brasileiro, você ter regularidade conta muito. E um time que não teve regularidade, principalmente que não teve regularidade, o Atlético Mineiro. Está oscilando muito. Sempre quando tinha agora, o Atlético vai desapontar. Ele decepcionava. Então, por isso estou dizendo, é difícil. Ô, Rafa, e o Flamengo? O que é que você espera do Flamengo? O Flamengo que se prepara para o jogo de quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã. O Flamengo que só tem o Campeonato Brasileiro. O Flamengo que está caindo de rendimento. Tem sido muito criticado pela torcida. O Rogério Ceni tem sido muito criticado pela torcida. Acabou de chegar no Flamengo, né? Mas a torcida não quer saber se acabou de chegar, se não acabou de chegar. Esse jogo contra o Fortaleza era um jogo importantíssimo. O Flamengo perdeu pontos que não poderia ter perdido nessa briga direta. Teve uma sequência de jogos em casa e também não conseguiu chegar do jeito que deveria no São Paulo, né? Tirar a vantagem do São Paulo, enfim. O que é que você imagina do Flamengo daqui para frente? O que é que você espera do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Rafa? Exatamente por ter essa vantagem, né? O elenco de extrema qualidade e já agora a partir da eliminação para o Racing focado dentro do Brasileirão, eu acho que o Flamengo pode sim ainda, enfim, encontrar uma sequência, por mais que tenha perdido pontos para o Fortaleza, vinha de 4 vitórias em jogos anteriores,
E acho que tem qualidade para isso. A grande questão é que e aí não vou nem levar para o lado do torcedor, mas da diretoria que toma as decisões, é o que se esperava, né? Com as mudanças de comando. Seria uma resposta imediata? Seria um acréscimo de qualidade que traria o time vivo nas competições mata-mata? Enfim, né? Acabou sobrando só o Campeonato Brasileiro e acho que passa muito pelas decisões da diretoria. Não teve influência na saída, influência direta, claro, né? Na saída do Jorge Jesus, mas tem influência no que é a escolha do Domi e as dificuldades, os percalços que ele encararia por ter uma metodologia, uma forma de pensar futebol tão distante da realidade do futebol brasileiro, mas aí fazer uma escolha como essa e depois abandoná-la em praticamente 3 meses, né? Então é difícil de compreender o que foram os caminhos escolhidos pelo Flamengo na temporada 2020, mas a qualidade ela fala muito alto, né? E num ano como esse, então, que a gente tem de tanta instabilidade, por mais que o São Paulo seja, assim como o Pet disse, né, uma equipe bem regular dentro da competição, o Flamengo sobra em termos de qualidade. E isso pode ser importante no momento de se afirmar, como foi no jogo contra o Bahia, né? Cheio de altos e baixos, na hora da definição, com um jogador a menos, o Flamengo encontrou a solução, encontrou a saída para conquistar um resultado que parecia improvável dentro dos 3-2 no segundo tempo, né? O Flamengo tem um jogo a menos, só vai pegar o São Paulo na última rodada, Pet, mas tem pouca margem de erro, né? Porque, por exemplo, quarta-feira é uma rodada importantíssima. O Flamengo, se ele não vence, se ele perder para o Fluminense, por exemplo, e se o São Paulo ganhar do Bragantino, São Paulo abre 10 pontos do Flamengo. Aí, meu amigo, aí já era, né? 10 pontos vai ser complicado. Então, o Flamengo não tem margem de erro. Ele tem que fazer um campeonato quase perfeito agora para ser o campeão brasileiro. Pet? Serreto, só para estar mais justo um pouco, o Flamengo não está caindo de rendimento. Acho que o Flamengo não subiu do rendimento. Está jogando pela qualidade, ganhando pela qualidade do elenco, mas não pelos jogos e não pela supremacia. O que o ano passado foi desafio, demonstrar essa superioridade que tem dentro da qualidade do seu time. E agora não está fazendo isso. Achou aquela vitória contra a Bahia, do jeito que a gente viu, mas eu acho que esse jogo contra o Fluminense é divisão de água. Se o Flamengo não ganhar esse clássico, acho que pode dar adeus ao busca o título. Eu também acho. Eu acho que é um jogo importantíssimo, porque mesmo jogando fora de casa, o São Paulo tem tudo para ganhar do Bragantino, né? Seria uma grande surpresa o São Paulo não ganhar do Bragantino. E então vai jogar a responsabilidade para cima do Flamengo. Sem dúvida alguma, o Flamengo vai ter que vencer o Fluminense. Essa rodada pode definir muita coisa, hein, Rafa? Eu concordo com vocês, e aí entra essa questão da instabilidade, né? A grande vantagem, contar com jogadores decisivos acima da média no nosso cenário para resolver a parada, como o Pet citou. Mas tem esse lado, né? De uma equipe que ainda coletivamente não dá a resposta, e isso passa muito pelas constantes mudanças, né? Se tivesse permanecido com o Jorge Jesus, já seria um trabalho muito mais complicado do que foi o trabalho de 2019. Pelo ano que a gente vive, né? O campeonato, enfim, o calendário todo atribulado, os jogos acumulados, ainda menos tempo de preparação, seria um ano muito complicado e também a pressão muito maior por tudo que conquistou no mesmo trabalho no ano anterior. A partir daí, a ideia de que nas trocas, tudo que o Flamengo precisava era de estabilidade, né? De ter convicção na sua escolha para que o trabalho tivesse uma sequência. Isso não aconteceu num primeiro momento. O Rogério é extremamente recente e já passa nos seus primeiros jogos por 2 eliminações, né? Então, eu acho que essa resposta, a resposta não é uma questão de trabalho bom ou ruim, mas de impossibilidade em termos de tempo para apresentar mais, né, à frente do clube. E ter sequência, ter trajetória pode fazer toda a diferença. Acho, inclusive, que o Rogério, de certa forma, se colocou essa pressão desmedida quando aproximou no seu discurso de chegada o que ele imaginava de Flamengo ao que foi o trabalho do Jorge Jesus. Ele quis descolar a sua ideia ou a sua chegada do que foi o trabalho do Domi, mas se colocou uma pressão grande porque há uma distância grande, né? Na curta trajetória do Rogério como treinador, o que ele apresentou em termos de trabalho, há uma distância grande com relação ao que é a realidade que o Flamengo vivenciou em 2019. Então a pressão, na verdade, aumentou ali, no discurso, antes de entrar em campo, né?
E acho que esse é um peso que o Flamengo tem que administrar também, para que o Rogério tenha vida longa, né? Para que ele tenha uma sequência. Pode não ser com título de brasileiro em 2020, mas que ele consiga planejar 2021 dentro do estadual, apresentar o que ele imagina de futebol no período até o Campeonato Brasileiro do ano que vem, para aí sim, em 2021, que já é um ano extremamente complicado, ele tem uma evolução, né? Tem o Flamengo, como o Pet citou. O Flamengo não subiu o seu nível. E isso pode vir com sequência de trabalho. Se o Rogério também tiver o trabalho interrompido, mais uma vez o Flamengo vai estar resetando tudo, começando do zero, e isso depõe contra o que é o momento de grandeza financeira, né, de uma equipe que consegue contratar os principais jogadores, que tem um elenco forte, mas que se o tempo todo abandona o próprio trabalho, dificilmente vai ter condição de alçar voos maiores. Agora, o Pet, para fechar o Flamengo, o Rafa toca num ponto interessante. Ele fala do discurso do Rogério Ceni e acho que está na hora de esquecer o Jesus, né? Nesse caso. Porque o Flamengo, quando o Rogério chegou, o Rogério falou, olha, quem sabe a memória tática, né? Vou apelar para a memória tática dos jogadores e tal. Eu queria muito ver o Flamengo do Rogério Ceni. Qual é o Flamengo do Rogério Ceni? Vai ter tempo ainda, né? Tem que ter tempo pra gente saber. Porque o Flamengo do Jesus, ninguém vai repetir. Ninguém vai repetir. Acho que nem o Jesus repetiria. Né? Provavelmente. Então, você não acha isso? O Rafa tocou num ponto interessante, ô Pet. Acho que isso é X de questão, a ser reto. Porque esses jogadores do Flamengo que são excelentes, são os melhores, que conseguiram, são craques e conseguiram fazer a temporada passada maravilhosa, né? E despertar no torcida uma esperança ainda maior e grandiosa. Você vê um despranejamento, né, desse ano no preparo do Flamengo. Primeiro da perda do Jesus, que era tão óbvia, se jogou na carta que não vai ficar, e foi embora. E não preparou o substituto, não pensou nisso. Descobre um nome que para mim era a escolha errada, porque não tem esse perfil e não tem essa credibilidade que o jogador, que o craque dentro do time precisa. E aí manda o nome embora, que também é errado. Interrompe, não se teve confiança. O que esse time de Flamengo precisa é algo novo, confiar numa coisa que o treinador vai passar. Chega o Rogério e está dizendo, vamos jogar como vocês jogaram contra o Jorge, mas não é a mesma cobrança, não é a mesma atitude, não é o mesmo papo, não é a mesma palavra, não é mesmo absolutamente nada. Você foi feliz quando está dizendo nem o Jorge Jesus repetiria o mesmo trabalho. Tem que ser uma coisa que ele passa, porque ele era vencedor na sua carreira. Ele tem credibilidade e confiança como foi um craque, mesmo que seja dentro da portaria, e não dentro dos 4 anos, não como jogador. Então, o que esse time precisa? Despertar, recuperar confiança, fazer uma nova, acreditar numa coisa nova, apresentada. E isso não aconteceu até agora. Não, vamos jogar como o Jorge Jesus joga, eu jogo da mesma maneira assim no Fortaleza. Não é bem por aí. Esses times, esses jogadores, esse time do Flamengo precisa uma coisa nova, o norte, o horizonte, onde eles vão recuperar e dizer, somos melhores, vamos jogar assim. E acreditar nessa ideia, essa tática e essa estratégia nova. Eles vão comprar essa ideia. Agora, comprar, voltando e pensando como foi o ano passado, e buscar em memória de movimento, de entrosamento, não é por aí. Então, acho que, por isso estou dizendo, não caiu no rendimento, mas não subiu nem um pouco o patamar que tinha que subir para poder ir em busca. E agora esse jogo contra o Fluminense, que é clássico, sempre é difícil, fica agora um jogo, a divisão de água, onde o Flamengo, se não ganhar, independentemente do resultado de São Paulo contra o Bragantino, acho pouco provável que ele vai ter forças depois para buscar ao título brasileiro. Agora, tudo que eu falo tem uma coisa, o Flamengo é o Flamengo.